Dr. Márcio Silva, infectologista, para poder falar um pouco para vocês de resposta de vírus. Pessoal, boa tarde, obrigado. Aqui lá, vocês preferem? Eu peço desculpa ter chegado agora. Tá. Peço desculpa a vocês terem chegado só agora. Eu fiz uma confusão gigantesca. Eu achei que era amanhã, eu desmarquei. Mas assim, Alex, o professor Alex contou 20 anos, mas eu conheço o Alex, ele ainda era pré-adolescente e não tinha essa voz grossa. Então, ainda falava fino, ainda errava o tom de vez em quando. Então, eu conheço o Alex há quase 50 anos. Eu sou infectologista, é muito bom estar aqui. Eu sentei nessa cadeira aqui como vocês estão sentados. É uma honra estar aqui. Imaginar um amigo que virou o que virou, o sucesso que ele teve, um cara fantástico, dedicado. Aprendi muito com ele. O rapaz entendia tudo de CD4, CD8. Eu, como estudante de infectologia, ia lá para poder aprender a parte laboratorial. E hoje que eu quero bater um papo com vocês é para fazer uma apenas passagem leve, e que vocês podem, por favor, interromper a qualquer momento para perguntar se desejarem, sobre o que nós vivemos nos últimos 3 anos. Tá? Então, a ideia da nossa conversa é abordar questões tanto epidemiológicas, virológicas, e para passar vergonha, eu vou ter que falar um pouco de imunologia nesse ambiente. Então, por favor, nesse momento, tenham piedade do senhorzinho e tratem ele com carinho, tá bom? E assim, o que é mais incrível, esse rapaz eu conheci criança. Então, assim, eu entro na sala e ele disse que reconheceu a mim. Então, eu com certeza traumatizei ele em algum momento da minha vida. Vamos lá, meu tio? Então, foi pedido que eu botasse pelo menos 2 slides com essa imagem. Então, eu fiz o segundo sem nada, só epidemiologia, e vamos para o próximo. Então, vamos falar da pandemia Covid. Não sei se todos... A faixa etária média aqui vai acima de 25 anos. Tem alguém acima de 25 anos aqui? 2. Tá, fique só no 25. Alguém com menos de 18? Não. Então, aqui, todos nós passamos por esses últimos 4, 5 anos, né? Então, assim, já com uma relativa maturidade. Então, se a gente pontuar temporalmente, já existiam relatos de profissionais de saúde na China que estavam tentando sinalizar à República Popular da China, ao país China, de que tinham casos de doenças virais que evoluíam de forma, muitas vezes, não tão benéfica, não tão tranquila, e que essa virose estavam muito concentradas em uma região, a região de Wuhan, na província de Hubei, e esse médico, diga-se de passagem, é um oftalmologista. Então, como a gente sabe que a China é um país aberto, que a comunicação é livre, já que é um país que não tem nenhuma associação com autoritarismo, obviamente, todas as primeiras conversas foram sufocadas. Só que quando a província de Wuhan, a cidade de Wuhan, começou a ficar inviável, as autoridades chinesas focaram epidemiologicamente nessa região, e em janeiro de 2020, eles conseguiram identificar um novo tipo de coronavírus responsável pelo, até então, pequeno surto provincial de uma nova infecção viral. Só que em menos de 30 a 40 dias, você visualiza que dos primeiros relatos da OMS, em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou a emergência de saúde pública de importância internacional, que é o mais alto nível de alerta organizacional. E poucos meses depois, foi decretada a pandemia global. Então, vocês conseguem visualizar que de uma pequena região da China, em menos de 40 a 90 dias, todo o planeta já tinha pequenos relatos. Então, a gente tem que imaginar que, potencialmente, obviamente, esse vírus não começou no dia 30 de dezembro, óbvio, que isso provavelmente já estava sendo acumulado e muitas vezes negligenciado ou confundido com outras doenças virais. Mas o que há de interessante é que, diferente de muitas outras pandemias, a gente tem que pensar no patógeno, que a gente vai conversar um pouquinho, mas a gente tem que pensar também na estrutura mundial hoje. Hoje, uma pessoa em Wuhan pega um avião e vai para o Brasil para o Carnaval, no outro dia nos Estados Unidos e outro dia na Europa, ainda durante o período de incubação da doença. Então, ele
como na sua grande maioria dos casos são oligoassintomáticos, um simples resfriado. Quem aqui antes do Covid ficava em casa, antes de ir para a escola, só porque estava com o narizinho remelento? Quem é que não puxava, limpava e ia para a aula? O que mudou nos últimos anos é exatamente a noção de complexidade das doenças virais e sua transmissão. Mas eu cansei de ir trabalhar resfriado, com febre, com o nariz escorrendo, espirrando. Algo que pra gente era tido como raiz. Macho, miserê, né? Brabo. Perdido, né? Então, assim, veja o grau de ignorância que nós tínhamos. Então, o que é interessante da gente entender na pandemia é que isso é muito mais do que apenas uma relação vírus-hospedeiro. Isso é uma relação hoje mundial. É uma relação no qual uma pessoa compra 3 passagens online num aplicativo dentro do aeroporto e roda todo o globo terrestre dentro do período de incubação da doença. Então, esse link é o link da Organização Mundial de Saúde, e agora eu vou falar de números. Então, assim, eu acho que a pandemia foi algo tão assustador, tão grande, que a gente precisa realmente colocar em números o que aconteceu. Até 4 de fevereiro de 2024, havia no mundo casos, aproximadamente 780 milhões de casos de Covid confirmados. E aí eu vou mostrar aqui uma foto, vocês vão poder achar interessante. Na República da Coreia do Norte, até o presente momento, a Organização Mundial de Saúde não conseguiu reportar nenhum caso. A Rússia tem poucos casos. O Turmequistão, que eu nem sabia que era país, eu agradeci muito a vocês, porque eu nunca tinha ouvido falar desse país, também não relatou nenhum caso. Isso aqui que eu nem sei traduzir para português. 4 casos. Então, se eu tenho computados de forma séria 780 milhões de casos, quantos casos reais não ocorreram no mundo? Existem alguns trabalhos que estimam que 1/3 das mortes computadas por Covid, que o número de mortes computadas por Covid é apenas 1/3 da realidade. Isso de forma direta e não de forma indireta. Mais um. E aqui a gente tem uma figura que mostra em milhões o número de casos que foram acontecendo nas 3 principais ondas da doença. Então a gente consegue ver aqui, eu vou explicar posteriormente um pouco da dinâmica dessa pandemia, o que aconteceu na primeira onda, em janeiro, a segunda onda e a terceira onda aqui, só para sinalizar, só para que vocês lembrarem, essa é a Ômicron. Então você vai vendo que em 4 anos, 3 anos de doença, nós tivemos pelo menos 3 grandes ondas e o impacto em milhões de casos. E aqui é o número de casos acumulados por regiões. Então você consegue notar que é algo estranho. A gente tem a África com milhares de milhões de pessoas e lá só foram computados 9 milhões de casos. E se eu imaginar que a África é muito grande, muito populacional, muito popular, muito denso a população, é inviável imaginar que uma doença viral em uma região, por exemplo, como uma favela num país africano, na qual, muitas vezes, igual as nossas, a divisão dos quartos é uma parede, um papelão, o vizinho, num espirro maldito, não transmitiu para toda a favela. Então, os países que, obviamente, se preocuparam com a pandemia em relação a estruturar dados, ciência, pesquisa, terapia, têm os números mais reais. Então, imagine, eu tenho na América 193 milhões de casos, a Europa 278 milhões de casos, e regiões como a China, região de Pacífico, com menos casos, obviamente, algumas dessas regiões como ilhas, regiões mais fáceis de conter a doença, mais plausível. E aí agora a gente começa a falar em morto. Lembra que eu falei? Talvez isso seja só 1/3. Então, pode ser que nós tenhamos diretamente associado à Covid 21 milhões de casos de mortes. Isso eu não estou falando daquela pessoa que ficou em casa com uma mamografia pendente, que fez a mamografia, que era para fazer em 20, fez em 23 e descobriu um CA de mama com metástase. Eu não estou falando desses. Eu não estou falando do senhorzinho que passou numa dor precordial, ficou em casa, infartou 10 dias depois e morreu na UPA. Eu estou falando de morte direta.
E, mais uma vez, quem mais se preocupou em entender, em notificar, são os grandes países. E aqui eu não vou, Alex, eu prometo que eu não vou fazer nenhuma abordagem política para tentar justificar os nossos 700 mil casos de mortes. Porque, se vocês lembram, nós não somos o segundo em incidência, nem prevalência. Mas nós somos os segundos em letalidade. E aí, Alex vai marcar uma aula só com alguém de ciências biológicas, humanas, para tentar discorrer a vocês o que é que pode ter acontecido com o nosso sistema de saúde pública, pesquisa e ensina, que levou a um número estimado, assim, como pelo menos 400 a 500 mil mortes a mais do que o número esperado pela taxa de mortalidade pelo número de casos. Meu tio? E aqui as mortes acumuladas. De novo, eu não consigo acreditar que com 9 milhões de casos, a África só morreram 175 mil. Alguém discorda de mim? Acho bom. Alguém discorda? Mesma coisa aqui, ó, América, 3 milhões de casos. A Europa, que teve mais casos, lembra? A Europa, 278 milhões de casos, menos de 2,5 milhões de mortes. E eu consigo ver muito menos subnotificação na Europa, exceto o leste europeu, alguns países com tendências mais fechadas de comunicação, diferente da América. Meu tio? E aqui mostra, em relação de novo às ondas, que a interação hóspede-hospedeiro, patógeno, sistema imune, veio sofrendo em 3 anos diferenças. Aqui tem o número de casos, aqui tem o número de hospitalizações, aqui o número de mortes, aqui o número de UTI. Você consegue ver que nos primeiros momentos, apesar de um grande número de casos, o número de hospitalizações e mortes era menor. Então, algo aconteceu com a cepa, algo aconteceu entre a relação imune humano-patógeno que tornou ele mais letal, a despeito do conhecimento científico, do diagnóstico precoce e das terapias e vacinas desenvolvidas. E aí a gente tem que falar um pouco de Brasil. Esse site também da Organização Mundial, do nosso Ministério da Saúde, ele estima 38 milhões de casos, né, com um total de 709 mil mortes. E a letalidade, que é estimada em 1%, no Brasil, 80% ou mais. Quando a gente divide, obviamente, a nossa sociedade, a nossa república, é claro que eu vou ter uma prevalência e uma incidência de casos muito mais concentrados nos grandes centros. Então, não é à toa que aqui é São Paulo, não é à toa que aqui é o Rio. Então, obviamente, Minas Gerais, que os grandes centros com mais concentrações populacionais não só fizeram mais diagnósticos, como tem mais aglomerados e, obviamente, mais infecções. Pensando em Nordeste, a Bahia continua no caminho certo. Eles não conhecem essa frase, Alex. Conhece? Alguém conhece essa frase? A Bahia continua no caminho certo? Não, botem no Google ou pergunta ao chat GPT, vocês vão saber o que é. Então, o nosso estado agiu com diagnóstico e teve casos acumulados e notificados à vigilância epidemiológica primordial. Nós fomos o estado que mais notificou e mais casos, teoricamente, identificou da doença. Assim, talvez vocês estejam preocupados com por que eu estou preocupado com isso. Não, eu acho que o conhecimento, o tirar o véu, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Não adianta eu achar que eu morei numa cidade que não teve nenhum caso de Covid, mas você testou quantos? Não, eu não testei ninguém. Massa. Mas eu só tenho ciência, eu só tenho conhecimento, eu só tenho condução terapêutica, clínica, eu só tenho tratamento se eu faço diagnóstico. E aqui, só para ressaltar, focado no estado da Bahia, nós tivemos aproximadamente 1,8 milhões de casos, com 31% de óbitos. 32 milhões de óbitos, que dá menos de 1%, né? 1.800.000, divida aí por 300, tio. 1.800.000 dividido por 32. Por 32 mil. Não, 0,5. Perfeito. Próximo, tio. Obrigado. Então vamos falar do vírus agora. A gente vai partir para a parte da virologia. Vai ser uma passada rápida só para vocês entenderem, tá? O vírus, coronavírus, ele é um vírus tanto em humanos e em outras espécies, e aí vieram todas aquelas especulações que veio do pobrezinho da sopa da morcego, que veio do pangolim, que veio da cobra,
que veio de múltiplas espécies e, obviamente, a associação direta com o consumo de animais da cultura chinesa. Pensei que eu tivesse perguntado. E esse vírus, ele não é um vírus que a gente acabou de conhecer. Ele é um vírus que a ciência já reconhece desde a década de 60. E ele os demais coronavírus, eles estão diretamente relacionados a doenças respiratórias. Geneticamente, ele é subdividido em 4 tipos, alfa, beta, gama e delta, e ele tem associação da passagem de coronavírus animais, em espécies animais, para as espécies humanas, o que pode estar diretamente associado a essa pandemia. Associação, fala-se hoje que é muito mais provável que tenha sido o pangolim ou alguma espécie de cobra do que do morcego. Então, o que é que muda nesse vírus, né? O SARS-CoV-2, que foi assim definido, ele é do tipo beta, né, da família Ortho, família Corona e ordem de novivírus, e ele tem uma característica, que ele é altamente transmissível. As primeiras cepas tinham uma taxa R, que é a taxa de transmissão entre pessoas, de aproximadamente 2,2. E aí, se você pensa no influenza sazonal, que está aí presente nas nossas vidas, inclusive causando pandemias como a gripe espanhola, que é de 1 a 2, e a gente tem um Covid aqui que pode chegar até 7. 2 é a média, e eles falam aqui de 3 a 5. E aí, para vocês lembrarem, quem já teve, obviamente, acho pouco provável, quem já teve catapora ou sarampo? Quem já teve sarampo aqui? Pronto. Sarampo, você falou a palavra sarampo do lado do vizinho, toda a vizinhança pegou, né? Não é à toa que os bloqueios para sarampo são tão importantes. Veja, ele é aproximadamente 1/5, 1/6 da transmissibilidade do sarampo. Então, e no futuro, eu não calculei os outros R's, mas falam que a Omicron tinha uma taxa R de quase 4,5. Então, ela dobrou a taxa da primeira cepa. Então, ele tem algumas características que eu vou só citar, porque depois vocês vão entender a importância disso lá na vacinação, que são as 4 principais proteínas bases. É a spike. A spike é aquela de fora. Tem uma foto mais na frente. O envelope, membrana e núcleo capsídeo. E cada uma tem uma importância na cinética viral, na replicação viral. Não vou me adentar a isso, mas uma coisa importante, ele é um vírus RNA. E a gente sabe que vírus RNAs nasceram para errar. Ele não tem uma taxa de autoconversão, de autoconcerto importante. Então, igual ao vírus HIV, que é o vírus, vai ficar estranho, Alex, que nos uniu, mas a gente que estuda HIV, eu desde o 3º ano da faculdade, e Alex comigo lá, a gente sabe que os vírus de RNA, eles são altamente mutáveis, eles não têm as enzimas de recorreção de quando há uma mutação. E isso é um ganho evolutivo para ele em relação à evolução. O genoma é envolvido pela proteína N, e assim ele forma o vírus todo. E esse é o vírus. Então aqui, a proteína envelope, a spike, que é aquela de fora, a fita única de RNA, ele não é transcriptase reversa, não é igual ao HIV, ele faz diretamente de RNA para RNA, ele não precisa fazer transcrição reversa. Ele tem um nucleocapsídeo aqui, que une o genoma e as proteínas de membrana. Então, quais são as principais formas de transmissão? Eu vou dizer a vocês, o primeiro caso de Covid do meu hospital foi uma paciente minha, e eu lembro da sensação. Eu ia ver o paciente, quando ela fechou o Covid, a gente entrava, óculos, máscara, capa, luva, e colocava uma face shield. Depois que você colocava tudo aquilo, você já não sabia onde o paciente estava, porque tudo estava embaçado. Então você já ia tipo no tato, direita, esquerda, e você tinha medo de se esbarrar em alguma coisa ou abraçar o paciente e cair com ele. E eu lembro que quando eu fiz o primeiro diagnóstico, que foi o primeiro do hospital, o primeiro que veio positivo, a gente testou vários, o primeiro que deu positivo eu dei a sorte de ser meu. Eu lembro que eu tirei a luva e pensei assim, se eu não tiver coragem de tocar nela, eu tenho que ir embora para casa e nunca mais trabalhar. Eu lembro que eu tirei a luva, toquei na mão dela e eu falei assim, a senhora está bem, não se preocupe. Obviamente, depois eu passei uma noite inteira de paranoia, medo,
com vontade de cortar com a faca guinso a minha mão, pendurar, secar e depois reimplantar, porque eu tinha medo de que aquele ato pudesse levar a doença para meu filho, que dormia comigo todas as noites. Então imagine quando a gente entrou nos primeiros casos, a gente não sabia quais eram as formas de proteção. Tinha dúvidas sobre quanto tempo dura a máscara N95. Tiveram trabalhos na Alemanha que requentaram no micro-ondas a máscara, porque estava faltando no mundo. Então não era, imagine um alemão trocando a pizza ou a pipoca por uma máscara N95. Não, hoje eu vou esquentar a minha N95. Imagine o grau de desespero que nós vivemos. Hoje, a gente já sabe, e até já estamos banalizando, que as principais vias de transmissão são respiratórias. Gotículas, contato direto com mãos e vetores contaminados, carnaval de novo, né? E secreções respiratórias. Mas já se encontrou vírus no líquor cefalorraquidiano, sangue, fezes e urina. E agora vamos começar a pensar nele como entidade nosológica. Lembra que eu falei da viagem? A estimativa de período de incubação. Alguém sabe o que é período de incubação? Então, você me diz aí? Você fala alto? Fala alto? É seu irmão, moleque. Não, período de incubação é o tempo entre a aquisição do patógeno e a manifestação clínica. Entende a diferença? Dentro disso que você falou está o período de incubação, mas isso não é o período de incubação. Entre ele adquirir, replicar, burlar o sistema imune e manifestar, é isso que você tentou dizer. Mas o período de incubação é exatamente o tempo que ele adquire e de quando ele pode manifestar sintomas. Então veja que a média, a gente esperava até 14 dias para uma pessoa manifestar. Ele pode começar no primeiro, como pode começar no 14º. Então, ele teve um contato em alguém em Wuhan, viajou. Eu lembro que quando a pandemia ficou mais forte aqui no Brasil, não era da China que a gente recebia mais gente, era da Itália. Então, a gente perguntava ao paciente, o senhor passou na Itália nos últimos 4 semanas? O senhor foi na Europa, perto da Itália? A gente tinha que ficar fazendo perguntas assim, porque não é meu caso, tá? Mas quem viaja para a Europa e foi para outro lugar, muitas vezes ele não está preso à temporalidade. Não, é verdade, eu passei na Itália tem 10 dias, eu fui na China em 12 dias. Não, quando não é um evento especial, você decora dia, hora, posta no Instagram, mostra para os coleguinhas, fica a vida toda mostrando aquela viagem. Mas quando é do dia a dia do trabalho, o cara dizia, verdade, eu fui para a Itália, não lembrava. Então, veja como essa pessoa poderia circular todo um continente e transmitir para todas as pessoas, que muitas vezes ele não tinha nem sintomatologia clínica, mas ele já estava transmitindo. Certo? E ele pode ser encontrado nas vias aéreas, na garganta, e sabe-se o que é outra coisa importante para a transmissão, que os pacientes sintomáticos ou assintomáticos têm a mesma taxa de viremia e tanta mesma taxa de vírus replicante nas vias aéreas. Então, não é porque ele não tem sintomas que ele é menos transmissível. Essa é uma figura que tenta, de forma organizada, mostrar como a transmissibilidade desse vírus é feita, né? Então, a transmissibilidade é uma relação entre a duração da infecção, o tempo de infecciosidade, quando ele começa a transmitir, associado ao escape imunológico e coisas intrinsecamente associadas a qualquer doença viral, que é sobrevivência em fômites, em ambientes inanimados, a taxa de infectividade, o R, e o quanto ele pode, naquele exemplo, estar transmitindo ainda sem ter sintomas. Então, quando a gente pensa no Covid, ele tinha tudo isso a favor dele. Ele era uma máquina de transmissão. Então, mas imagine, é a primeira vez que aquele patógeno conhece o hospedeiro. Então, ele está livre ainda, ele não teve ainda, o nosso sistema imune, ele não tinha, exceto os antigos coronavírus, eles não tinham parâmetros para começar uma defesa. E isso ajuda o vírus. Porque enquanto o vírus não escapou, enquanto o vírus escapa, ele transmite.
Então, as primeiras ondas e a taxa de transmissão nos primeiros momentos está diretamente associado a esse primeiro escape imunológico. E aqui mostra a mesma coisa, associações em relação à virologia e à transmissão. E, em resumo, ele fala aqui tanto de qual era o principal molécula que o vírus entrava, que é a ACE, que é a inibidora de enzima conversora de angiotensina, que é uma molécula que está presente em quase todas as células do corpo. Então, ele tinha facilidade de entrar e ficar em tudo. Então, a taxa de infecção desse vírus era algo fantástico. Era algo assim que a gente não tinha ideia do quanto era importante. Não sei se vocês já viram, tinha um trabalho que tentou entender a cinética da transmissão de um evento em um hotel nos Estados Unidos. Um grupo de pessoas infectadas estavam no mezanino e um grupo estava na porta. Quem pegou esse vírus estava na porta e o do mezanino. E aí eles conseguiram, por raio laser, conseguir mostrar a corrente de ar que se fazia com os ar-condicionados. Então, quem estava no mezanino espirrou, ele circulou o ar por cima e caiu no local, poupando todos os outros que estavam ao redor. Então, até a circulação de ar, eu não sei se vocês lembram, com suspeita, circulação de ar, deixa o familiar isolado, mas com janela aberta, não deixa ele preso no ar-condicionado, é por causa dessas características de transmissão. E aqui vem a origem das variantes. Quando a pessoa adquire o vírus, ele passa desse TG até o TC, que é a taxa de alta replicação viral. Então, ele replica de forma abundante e ele forma essas espécies, essas variantes. A variante predominante aqui, a de entrada verde, exatamente pelo seu mecanismo de erro de replicação, e obviamente da interação com o sistema imune, ele cria essa diversidade e ele chega no final, é como se isso aqui fosse o paciente, né, o paciente fosse um pote, e tudo isso aqui está dentro dele com diversas espécies, diversas variantes do vírus. E aí o que é que acontece na transmissão? A teoria do bottleneck, já devem ter ouvido falar, da boca de garrafa, que quando você tem aquele número todo de vírus, mais comum a cepa dominante vai ser a que vai ser transmitida. Porque é estatístico, eu tenho 200 cepas verdes, 2 amarelas. A probabilidade de eu transmitir a verde é maior. Só que isso nem sempre acontece. Então, mais comumente a verde, que é a predominante, tem 3 e as demais têm menos, mas dentro do próprio vírus inicial, ele pode recombinar, ele pode variar e mutar, e já ali mesmo ele começar uma nova cepa mutante. Então, ele gera nele, para os demais, novas cepas para dar continuidade na sua epidemia. Aqui, em resumo, o que é que acontecia quando a pessoa adquiria no sistema respiratório? Aqui é um alvéolo, vocês sabem mais do que eu o que é um alvéolo, e aqui ele mostra que após a entrada do vírus, ele induzia a produção em altos níveis de TNF-alfa, IL-1, IL-6 e IL-8, que faziam aumento da produção de neutrófilos, aumento da permeabilidade vascular, edema intersticial, redução do surfactante no espaço alveolar, e isso clinicamente culminava em tosse, febre, choque, hipotensão, vermelhidão no corpo, e em especial insuficiência respiratória aguda, falta de ar e hipóxia. E aí, a gente veio conhecendo a doença e veio entendendo de que pacientes poderiam manifestar formas mais simples. Até 33% dos pacientes que testaram positivos eram assintomáticos, a maioria com sintomas leves de 80%, e 15% dos casos tinham uma apresentação clínica mais grave, com falta de ar, com alterações pulmonares clínicas e radiográficas importantes, e desses 5%, desses 15% evoluiriam para a forma crítica e 1% ao óbito. E foi se conhecendo as associações entre o hospedeiro e o vírus. Várias entidades nosológicas estão associadas à mortalidade aumentada, à morbidade aumentada, como hipertensão,
diabetes, doença renal crônica, doença pulmonar estrutural, questões sociodemográficas. Tem estudos mostrando que a população negra tinha menores taxas de mortalidade. Não vou me ater a questões sociais ou biológicas, porque os estudos não tiveram a capacidade de diferir qual era a associação. E aí sabia-se que os pacientes, por exemplo, 27 a 30% dos pacientes hipertensos estavam associados a infecções mais severas. Aí se levantou a questão de que esses pacientes que usavam inibidores de ECA poderiam expressar mais receptores, porque saturavam com o remédio, e dessa forma o vírus tinha mais entrada, mais receptores para adentrar, e nessa população era mais grave. Então, várias especulações que, obviamente, a maior parte dos estudos são de vida real, não de experimentos, não conseguiram provar, mas tem fortes associações com essas doenças, né, que são doenças também que estão claramente associados a aumento de morbimortalidade com todas as outras doenças respiratórias, né? E muitos dos pacientes com Covid, eles não morreram de Covid, a grande maioria. Estudos atuais mostram que a pandemia de Covid está diretamente associado a um aumento na taxa de resistência antibiótica, na apresentação de uma cepa fúngica, na disseminação de uma cândida chamada Candida auris, que tem alta taxa de resistência pelo uso, no início da pandemia, de desespero de antibiótico, mas pelo desespero do não conhecer a patologia, e que esses pacientes, quando adentravam a UTI e manifestavam essas formas severas com SARA é a perda da capacidade do alvéolo fazer a troca respiratória CO2-O2. Então o pulmão fica branco e a troca pulmonar fica prejudicada. O paciente não consegue trocar com o ar ambiente, nem com O2, muitas vezes nem com a ECMO. Vocês sabem o que é ECMO? ECMO é uma máquina que se usa para fazer um coração e um pulmão externo. Ele coloca um cano nos principais vasos, tira o sangue do corpo, passa por uma membrana que funciona como pulmão e devolve para o corpo. Mesmo com a ECMO, eu vi muitas pessoas morrerem. Insuficiência renal, alterações hepáticas, alterações neurológicas, infarto, trombose, vários casos de TEP, trombose pulmonar, foram associados às manifestações imunológicas associadas ao COVID. Então, como é que a gente dividia os casos de forma bem grosseira? Os críticos, aqueles que tinham síndromes graves como sepsis, a SARA, choque, risco de vida. Pacientes graves, aqueles que tinham saturação menor do que 90 e iam precisar de O2 suplementar. E os casos tidos mais como leves, eram aqueles que vocês poderiam ficar internados em unidade aberta, talvez com O2 até 2, 3 litros, que a saturação não chegasse a menos de 90, e de que tinham evolução, na sua grande maioria, benigna. Aqui é aquilo que eu falei a vocês das associações, porque fica pequeno, porque eu tentei mostrar a foto como um todo, mas existe um artigo de 2020, associa... quem tem o sangue do tipo A aqui? Quem tem o sangue do tipo O? Agradeço a todos vocês ficaram mais tempos vivos graças ao seu tipo O. Os estudos mostraram que pessoas do tipo A, do sangue do tipo A, tinham um risco maior de doença grave do que do B. Isso, pessoal, são estudos de cortes transversais, não são estudos que ele testou porque o A foi feito, o O foi feito. Entendeu? Outro exemplo aqui, obesidade. A obesidade é uma doença inflamatória. Se eu estou inflamado e recebo outra inflamação, a tendência de que meu sistema imune escape e evolua para síndromes como o choque, o SARA, que são síndromes associadas à defesa, é maior. Né? Aí falam de hipertensão, falam de doenças renais. O Dr. Alex tem a aula em PDF. Ele pode compartilhar com todos. Eu só não atualizei o último slide, que eu peço desculpa a vocês, que eu acabei de atualizar. E aqui, enquanto a gente ficava feliz achando que o vírus só fazia febre, fadiga, tosse seca, dor no corpo e falta de ar, olha o que a gente aprendeu com o vírus. Lembra que eu falei a vocês dos receptores ACE? Aqui, descreve, cada taxa dessa descreve a quantidade de receptores da angiotensina, tem em cada célula. Então, obviamente, se eu tenho como receptor primário o ACE,
as células que têm mais receptores, o vírus vai estar mais predisposto a entrar. Então, aqui a gente tem todo o cordolário de doenças associadas ao COVID. Eu vi, logo quando o primeiro paciente chegou lá na unidade, ele tinha só cefaleia. E tinha acabado de ser publicado na Lancet um relato de caso de um paciente que tinha COVID negativo no swab do nariz e foi positivo no líquor. E a gente fez e deu o nosso primeiro caso do Brasil, foi aqui no São Rafael. Paciente com swab nasal negativo, 3 swabs, e aí a gente fez o PCR no líquor, ainda estava em validação, o colega ainda estava padronizando e veio positivo. Então, isso aqui, pessoal, é só para vocês entenderem o quão lesivo ele era ao pulmão. Se vocês notarem, isso aqui é um pulmão normal, não se assuste, mas a parte preta do pulmão é a parte boa, é a parte que tem ar, certo? Então, se vocês olharem aqui, ó, perfeito, tá vendo? Uns vasozinhos, esses cortes brancos são os vasos, o branquinho aqui de tecido gorduroso, essa estrutura aqui eu não lembro qual é, aqui vocês lembram qual é essa estrutura? Essa aqui? Um negócio semi-dispensável chamado coração, tá? E se vocês olharem aqui, ó, a lesão pelo vírus. Todo esse aspecto branco, que eles chamam de vidro fosco. Já viu um vidro polido? Já? Vidro polido, vidro que não é transparentezinho, como se ele tivesse passado areia. Esse é o padrão clássico da doença viral. É o vidro fosco, bilateral, geralmente perihilar. Então, eu já cheguei a ver paciente com mais do que 99% da área pulmonar ocupada. Isso aqui, ó, não deve ter 45%. Era um pulmão todo branco, assim, ó. Você mal conseguia diferir os planos de tecido. E aí a gente também sofreu muito com um negócio chamado diagnóstico laboratorial. Imagine que em poucos meses foi preciso padronizar um PCR, ver a validade. A Alex, que trabalha com essas coisas, e vocês talvez trabalhem, sabe o quanto é difícil padronizar um PCR, que ele seja reprodutivo, que ele não tenha falsos positivos, que eu não contamine amostras do lado, para que eu não pegue um tubo com 20 e dê todos os positivos. Então, a gente veio aprendendo nesses últimos 3 anos. Os primeiros PCRs demoravam 3 semanas. O cara chegava com sintoma respiratório, entrava no leito, tomava a canetada dele no nariz e ficava esperando até 3 semanas o PCR sair. Porque ele não podia sair, porque, teoricamente, a comunidade precisava que ele ficasse resguardado, evitando que ele transmitisse aos demais, e o paciente ficava lá esperando a repetição do primeiro, demorava 10 dias, o segundo demorava mais 10, 12 dias. E o que é que a gente aprendeu? Que a sensibilidade está diretamente associado ao local que eu colho. Não é orofaringe. A taxa de sensibilidade da orofaringe é de apenas 80%, 70%. E sabe-se que aquele swab nasal, que pega lá no corneto, lá na região do nariz, na região vestibular nasal, é que tem mais sensibilidade. E a sensibilidade aproxima-se a 100% quando a taxa de vírus está entre 500 a 5.000. Então, hoje, um resultado negativo ou um resultado positivo é de alta reprodutibilidade. É um exame de qualidade, que quando eu faço, eu posso confiar de que eu tive ou não teve a doença. Certo? Agora, tem uma outra coisa que era importante. Quando testar? Não adianta eu ter um ótimo exame de alta sensibilidade se eu testo errado. O que se sabe é que a partir do 2º a 3º dia a sensibilidade aumenta. Então, eu fazer o exame no meu primeiro dia de sintoma não vai me trazer resposta. Então, os protocolos todos desenvolvidos pela Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Infecto, a Sociedade Norte-Americana, vem construindo nesses últimos 3 anos pelo grande avanço científico. Eu desafio... Alguém está com o PubMed aberto com a internet? Alguém está? Vamos fazer o seguinte, ó, eu queria que uma pessoa colocasse no PubMed diabetes mellitus e o outro colocasse SARS-CoV-2. Tá bom? Vou falando e vocês vão fazendo, pode ser? Pode ver, senhor tio. Vamos lá?
Não sei se vocês lembram, mas o PubMed deixou todas as publicações de SARS free, gratuitas. Todas acesso livre, desde que, lá mais ou menos no primeiro ano da pandemia. Consegue aí, tio? Diabetes mellitus. Search, ali, ó. O que eu quero mostrar aqui, não, tá ótimo, tio. 619.974 publicações. Você consegue colocar na última folha? É. Vá lá para baixo. Última folha. Aí, vamos ver só o ano aí, ó. Só o ano. Não, tio. Bote lá em cima. Suba a mão um pouquinho. Bote best match, não. Bote last. Lá em cima, aqui, ó. Most recent. Vá para o último agora, por favor. Não, última folha mesmo. Aí. Página, vá lá embaixo. Não, tio, você está fazendo alguma coisa errada. É porque não abriu. Não vai conseguir abrir 100%. Mas viu o número absoluto? Decora, você que é bom de matemática. Demora aí o número absoluto. 619. 1000. Bote SARS-CoV-2. Pronto, tá, pode ir. Menos de um terço. Imagine, a diabetes mellitus é sabida pela humanidade há mais de 200, 300 anos. Olha o número de conhecimento que o mundo produziu em apenas 4 anos. Absurdo, né? Algo assustador. Lá embaixo. E baixo. E aí os protocolos de tratamento, obviamente, hoje já completamente melhores estudados, são baseados, obviamente, pelo padrão de gravidade e, assim, as escolhas de remédios. Já se tem hoje, pelo menos, 3 antivirais que agem diretamente contra as cepas do SARS. Esse aqui, que é o Remdesivir, que foi o primeiro a ser disponibilizado, que é venoso, e ele foi testado inicialmente no Ebola. Então, se aproveitou, em momento de desespero, você aproveita a lista de itens que você tem e testa em outros vírus. Esse daqui, que é utilizado para pessoas sem gravidade a nível ambulatorial, que é fornecido pelo governo, é o Paxlovid, que é o Ritonavir com booster do Dimatrelvir, o outro tio. E nos pacientes graves, além do antiviral, é recomendado que se faça uso de corticoides, de anti-inflamatórios não hormonais, como o dexametasona, e o uso de anticorpos como o tocilizumab e o abatacept para quebrar aquela cadeia imunológica de interleucina 6 e interferon alfa nos pacientes muito graves. E aí a gente tem que falar no que mudou a pandemia realmente, que foi o desenvolvimento das vacinas. De forma muito rápida e ágil, várias empresas, vários países se juntaram, e hoje nós temos aproximadamente entre 8 a 9 diferentes vacinas e diferentes desenhos de estudo e de apresentação vacinal. Tem as de mRNA, que geram todas aquelas polêmicas, que vamos virar jacaré, de que vai virar um câncer daqui a 200 anos, que a humanidade vai se transformar em outra espécie, porque isso é uma intenção de um governo vermelho contra a evolução da humanidade. Não consegui, não foi? Eu tentei, não tentei? Legal. Aí tem os de vírus do vetor viral da AstraZeneca e da Johnson, que pegaram partes da spike, colocaram num vírus e induziram a produção de anticorpos. As de vírus inativos, como a da Sinovac, da Sinopharm, e a de proteínas, de subunidades de proteínas de engenharia genética, como a da Noravax, que fez nanopartículas da spike. E todas elas, na minha concepção, mudaram o que nós vivemos nos últimos 3 anos. Depois da introdução das vacinas, a pandemia mudou para um outro lado. E por quê? Porque elas foram estudadas e foram mostradas altas taxas de eficácia, flutuando entre 95%, e aqui é entre populações, né, menor do que 65%, mais do que 65%, com as piores vacinas, com taxas de resposta de 60%. Hoje sabe-se que a vacina de influenza que vocês usam, ou deveriam usar todos os anos, tem uma taxa média de respostas abaixo de 70%.
e nós usamos e recomendamos, porque ela não protege só você. Ela protege o avô de vocês que está em casa, ela protege a mãe do cardiopata, que é do seu vizinho, ela protege a criança asmática ou com fibrose cística. Então, na minha concepção, qualquer intenção de julgar esse momento, ele é secundário. Eu acho que a mudança, tanto social como de perdas de vidas, depois da vacina, foi completamente um ponto de inflexão na sociedade. E aí vem a parte difícil, o Márcio vai ter que falar um pouco de imunologia, mas por que ele falou tudo isso? É que a gente ainda não está livre da doença. Obviamente, o vírus ele aprendeu a escapar da gente. Então, a gente tem em conhecimento, em construção de conhecimento, quais são, a gente não sabe ainda o que faz Márcio ter a cepa Ômicron e ficar em casa com o nariz escorrendo, ou Márcio pegar a Ômicron e ir para a UTI, entubar e morrer. Então, se tenta entender quais são os mecanismos imunológicos, tanto celular quanto imune, mas isso ainda está em construção, é um conhecimento ainda inicial. Né? Aqui são as variantes que são já bem estabelecidas, e aqui as mutações em relação à cepa primária, né? Todas essas áreas coloridas são mutações que fizeram ela mudar o suficiente para ser uma nova espécie, uma nova variante. E a origem das recombinantes. Recombinante é quando duas cepas diferentes se fundem e viram uma nova. Né? O HIV, a gente tem milhares de descrições muito bem feitas de subtipos BF, BC, que a gente já vem estudando o HIV há mais de 30, 40 anos. Mas o COVID tem algo semelhante. Cepas como a Delta e Ômicron se juntaram e viraram um novo genoma, com mutações que já se sabe onde são. E o que se precisa entender é para onde essas mutações vão levar a efetividade, a letalidade, a mortalidade, o escape imunológico, o escape vacinal. E aqui o que eu falei a vocês lá na frente, vocês lembram do quarto, quinto slide da Organização Mundial de Saúde mostrando as diferentes ondas? Agora vamos ver as diferentes ondas e seus diferentes patógenos. Cepa primária, primeira onda. O que é que vocês veem aqui? Uma quantidade de doença progredindo, mas com níveis teoricamente mais baixos, né? Na casa dos poucos milhões. Todo mundo ficou em casa preso, começou a se revoltar, a brigar com a família no grupo do WhatsApp, querer ir no cinema, querer jogar bola na praia sozinho, já que na praia só tinha ele, o peixinho, o coelhinho, o cachorrinho e o violino. Dezembro de 2020, cepa beta, nova onda. Né? Onda delta e a Ômicron. A Ômicron, ela teve uma característica que foi muitos casos, pouco tempo. Vejam aqui a curva, tá vendo? E nesse período aqui foi a maior taxa de letalidade. Foi nesse período que mais gente morreu, entre a beta e a delta. E aqui são os mecanismos imunes, né? O vírus é controlado através do sistema imune, através da formação de anticorpos. A vacina é uma prova viva. Eu, Márcio, questiono se a spike foi a melhor opção. E quem entende de virologia sabe que tudo que está fora do vírus é pouco conservado. O vírus deixa para fora, geralmente, aquilo que ele não tem tanto apego, né? Então, muitas vezes, eu acho que talvez em breve a gente vai ter que somar outras áreas genômicas para poder produzir vacinas. As interações do sistema inato e adaptativo e vacinal são todos muito semelhantes. Sabe-se que quem teve a doença e se vacinou tem mais defesa do que só quem teve a doença ou quem só se vacinou. Isso já é sabido. Toda a complexidade da formação do sistema imune, com formação de CD4 do tipo TH1, produção de TNF-alfa, a produção o vírus fazendo linfopenia, evoluindo para a exaustão das células T. Aqui, a vacina da Spike, a indução de resistência, a gente ter que fazer várias doses da vacina está altamente associado ao escape e à perda da potência da vacina. Então, a gente já tomou 3 ou 4, 5 doses, porque a cepa muda, aquela região é pouco conservada, outras cepas vão desenvolver, vão conseguir se libertar.
Aqui é o escape do sistema imune em relação a macrófagos e neutrófilos. Eu não vou abordar, porque cada itemzinho eu só tenho 10 minutos aqui, tem uma região, tá vendo? A região do TRIM5, do STEP 2, do STEP 1, com indução do interferon, sinalização de ESG, aqui o STING, a dimerização do STING. E aqui a diferença das vacinações, das defesas do CD4, tanto pela memória natural como pela memória associada à vacina e a perda dessa imunidade com o passar do tempo. Desculpe, é o alarme. Para avisar que eu estou acabando. Pode passar, tio. Pode passar. E a pergunta é, vamos ter e como será a nova onda? Será que vamos viver com o relaxamento e com, obviamente, o escape viral, a redução das taxas de transmissão, de vacinação? Será que vamos ter uma nova onda viral? Tá bom? Então, agradeço a todos pela paciência.